Tucuruí, né? Vocês estão vendo todos aqui. Então, esses reservatórios foram em Balbina. Olha, e aqui foi monitorado a geração de térmica de mineral, e aqui é a gás, natural a gás. Vocês notam a diferença. Xingó e funil chega a absorver gás de efeito estufa. Não emite, ela absorve gás de efeito estufa. E aqui nós temos Serra da Mesa, que é um reservatório enorme, de 54 mil quilômetros quadrados. Três Marias é enorme. Tucuruí está dentro daquela selva do Tocantins, Amazônia, ali, ó. Olha a quantidade. Eles geram muito menos que 10% disso aqui. E emite gás de efeito estufa. Qual é o ponto fora da curva? O ponto fora da curva é realmente Balbina, porque ela foi feita em condições desesperadoras lá para atender a cidade lá de Manaus. Fizeram um reservatório exageradamente grande, com alagamentos de baixa profundidade e outras coisas mais. Então, Balbina é um mau exemplo, ficou sendo um mau exemplo, e tudo que se refere de negativo, o pessoal cita Balbina como representando a situação brasileira. E é nada. Balbina é a única exceção que nós temos no Brasil de emissão de gás de efeito estufa. Então, esse é um problema importante. Agora, gás de efeito estufa, nós temos que ter consciência que a grande parte científica mundial considera que há esse impacto das mudanças climáticas. Existe uma discussão sobre isso, mas essa é uma realidade. Se você quiser provar, é só verificar o que está acontecendo com o nível médio do mar. Se o nível médio do mar está subindo, significa que as calotas estão derretendo. Então, isso não precisa nem ter curso superior. Basta lá ver o controle do nível d'água. Isso é a consequência. Fato é fato e acabou. Quer dizer, não existe nenhuma teoria, nenhum modelo matemático que possa destruir um fato. Então, essa é a realidade. Bom, a geração de energia elétrica, não vou falar mais, controle de cheias. Controle de cheias é uma coisa bastante importante que o pessoal do Brasil, a grande maioria, não sabe. A bacia do Rio Paraná, eu vou colocar aqui, esse aqui é mais fácil de entender. Tem 40 e tantos reservatórios. Os maiores, da ordem de 16, foram selecionados para fazer controle de cheias. Quer dizer, antes de chegar o período chuvoso, abaixa-se o reservatório e recebe, então, as contribuições. Esse espaço é administrável até 20 bilhões de metros cúbicos. É administrável até 20 bilhões de metros cúbicos. Então, ultimamente, nós não temos esse problema porque o sistema não tinha era água. O que a gente procura é água, né? Então, essa é um grande benefício que se tem. Então, na bacia do Rio, na bacia do Paraná, a jusante disso aí, foi um trabalho muito bem feito, foi estabelecido em cada ajusante de cada barragem dessa, qual seria a vazão de restrição, e tudo é operado para não ultrapassar essa vazão de restrição. Então, realmente é uma contribuição que o setor elétrico deu para a sociedade brasileira. Eu não gosto... Isso aqui até hoje eu não mudei esse gráfico, porque esse é o gráfico mais ilustrativo e mais fácil de entender a respeito do controle de cheia. Aqui, ó, você tem a cheia que entrou no reservatório de Furnas, a regra de operação que foi, e você vê o seguinte, de 9 mil, defluiu somente 4 mil metros cúbicos. Então, isso faz parte da operação. Está em inglês porque nós tivemos
A mesma coisa é a bacia do São Francisco, de 645 mil quilômetros quadrados. Você tem volume de reservatório 65 quilômetros cúbicos, 65 bilhões, volume útil 48 bilhões, e você tem controle de cheias em 12. Esse controle de cheia começa em Três Marias e Sobradinho são os reservatórios mais importantes que fazem esse controle de cheias. Aqui é do Paraíba do Sul, o funil também tem o seu papel, é evidentemente muito pequeno em relação aos demais, vou passar. E irrigação. Eu tenho que citar alguma coisa sobre irrigação. Irrigação é o seguinte, o Brasil tem de área irrigável, que pode ser irrigável, estimadas em 29,6 milhões de hectares. Nós aproveitamos isso somente 21%, é da ordem de 6,11 milhões de hectares que são atualmente irrigados. E o volume de irrigação, é interessante verificar o seguinte, nós temos dois tipos de vazão. Uma é a vazão que é retirada para irrigar, e depois a vazão que é realmente consumida. A vazão, esses dados são de 2014, a vazão é de 2.275 metros cúbicos, e a consumida é 1.200. Você nota que aqui é a parte de irrigação. Então, essa é a parte mais interessante. E os volumes. O volume de água consumida corresponde a 70%, para mim é 72%, é o número que eu tenho de memória, de todo o contexto, consumida. E a retirada é 55%, porque uma parte da retirada ela é reposta. Bom, não vou fazer mais apologia de reservatórios, porque o tempo está, mas aqui nós tivemos o cuidado de mostrar aqui os principais órgãos que influenciam nesse problema, principalmente o DENOX, etc., criação do DENOX, etc. E tem que saber uma coisa, eu gosto de sempre falar, as barragens nasceram, em grande parte, no Nordeste brasileiro. Quer dizer, no início de 1900, né, por aí, em 1881, houve uma das maiores secas do Nordeste, com a migração principalmente para São Paulo, e então o governo tomou uma série de providências, criou uma série de instituições que no fim desembocou no DENOX, e nós temos no DENOX lá mais de 300 barragens construídas com essa finalidade. Quer dizer, no fim deve dar um todo de umas 400 barragens no total. Do DENOX são mais de 300 barragens. Isso é uma coisa interessante e faço questão de anunciar. Durante todo esse tempo, não tem nenhuma barragem do DENOX que tenha rompido. Apesar de ser um abandono financeiro total. A falta de quadros, a falta de dinheiro, a falta de tudo. Mas as barragens do DENOX estão lá, desafiando a engenharia brasileira. Quer dizer, isso é muito interessante, saber que os trabalhos eram feitos com qualidade. Hoje, eu trabalho ainda no setor e fico numa situação muito difícil, porque a luta para você melhorar a qualidade dos empreendimentos é muito difícil, muito desgastante, e muitas vezes a gente não consegue resolver as coisas. Aqui é mostrar que o São Francisco atende aquele complexo de 300 não sei que tantos hectares, 330 mil hectares. O abastecimento d'água, esses dados estão atualizados, porque eu tenho uma referência de 2015,
o total e o consumo de água brasileiro é 570 metros cúbicos por segundo. Esses 570 metros cúbicos, 2015, 570 metros cúbicos por segundo, foram contabilizados em 5.565 municípios. Então, é um dado confiável. Agora, esses dados nós tiramos da Atlas, né, do Brasil. Aqui já está explicando isso. E abastecimento d'água, navegação. A navegação aqui, evidentemente, esses dados que eu coloquei, eles não são dados precisos, não são dados do ponto de vista de... É uma estimativa grosseira. Porque essa estimativa que acabou, que eu fiz, eu cheguei à conclusão que nós temos cerca de 28 mil quilômetros de trecho de rios navegáveis, trechos de rios navegáveis. Se somar toda a bacia do Amazonas, do Tocantins, do São Francisco, se você somar todos os trechos navegáveis, você chega a um valor parecido. Quer dizer, esse aqui eu estou falando porque eu que estimei esse valor, então não estou dizendo que esse valor está preciso. Mas as bacias, principal, e que representa 55, quer dizer, apenas a bacia do Amazonas tem 16 mil quilômetros de vias navegáveis, que representa 56% da rede navegável do país. Agora, nas barragens brasileiras foram feitas eclusas. Apenas nós temos eclusas no Rio Tietê, do Paraná, no Tocantins, no São Francisco e no Rio Jacuí e Itaguari. Quer dizer, são o total de eclusas de navegação que eu contabilizei, são 18 eclusas de navegação. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte, que todos nós do comitê conhecemos isso. Num congresso lá da China, do Congresso Internacional de Grandes Barragens, a uma certa altura os chineses escreveram que nenhum poder impedirá o desenvolvimento das barragens na China. Isso eles não só falaram, mas escreveram. Então, eu não estou sendo terrorista, não, mas é apenas para transmitir o que está acontecendo na China. A China é um país que, na década de 80, 90, vinha seus centenas de chineses aqui, visitar Itaipu, visitar isso, visitar aquilo, visitar nossas barragens, inclusive pegar um pouco da nossa tecnologia. Hoje eles nos deixaram longe, porque nós paramos no tempo e eles estão construindo barragem, tudo na faixa de 300 metros de altura. Quer dizer, como nós temos um congresso com eles, que é sobre barragem de enrocamento, organizamos de vez em sempre um congresso brasileiro e chinês, com barragem de enrocamento, eles já pedem, não, nós vamos começar a discutir barragem acima de 200 metros de altura. Então, 200 metros de altura nós só temos duas, né? É isso. Só temos Irapé e qual é aquela outra lá do sul? Hein? Campos Novos e Irapé, que estão acima de 200. Mas isso é apenas... Eu mesmo já visitei uma barragem na China com 268 metros de altura. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles querem desenvolver o país, ninguém atravessa no caminho deles no desenvolvimento. E uma observação que eu faço, muito interessante, e essa é uma observação minha, quer dizer que esteja correta, isso aí é outro problema. Quando eu já fui à China umas 3 vezes, e nas primeiras vezes que eu fui, que a China, você acordava de manhã cedo, via milhões de bicicletas na rua, hoje você vai lá, você vê uma quantidade imensa de carros, e as bicicletas estão desaparecendo. Então, naquela época, eles estavam ávidos por dinheiro. Eles estavam na mesma situação do Brasil. Olha, nós precisamos de dinheiro
externo, precisamos de capital para desenvolver o país. Então, eles fizeram uma política de privatização muito interessante. Estabeleceram concessões, mas concessões com tempo suficiente para que o empreendedor chegasse, passasse lá tantos anos. Concessão de tempo mínimo era de 50 anos. Porque o chinês fala, eu não estou preocupado com o dia de amanhã, meu planejamento é acima de 50 anos. Então, o empreendedor chegava, recebia uma concessão de 50 anos, se fosse uma coisa menor, poderemos chegar até 75 anos, ele levava o dinheiro dele, aplicava lá, desenvolvia lá e tudo. E o que no Brasil fez? O Brasil fez uma privatização que devia, eu falei, os deputados, e quando deviam ir lá na China ver o que está acontecendo. Aqui não, eles privatizavam a operação. Quer dizer, quando tinha alguma compra, o próprio governo brasileiro tinha através do seu banco, BNDES, financiar o empreendimento. Não houve dinheiro externo aqui para o país como nós necessitávamos. Então, a cabeça do brasileiro é pequena. Então, isso é uma observação que sempre me incomodou. E é a primeira vez que eu estou falando de público sobre isso. Bom, eu queria agradecer a vocês a paciência de me ter ouvido aqui. E muito obrigado. E um bom fim de semana para vocês. Bom, eu falei 25 minutos. Não foi 25? 3 apresentações que se complementam. São apresentações que nos dão uma ideia da gravidade da situação do país no que tange ao planejamento da utilização dos seus recursos naturais. Nós saímos de uma situação em que tínhamos uma empresa capaz de planejar a expansão do sistema elétrico por 10, 15, 20, 30 anos, não chegava aos 50 da China. A Eletrobras tinha uma capacidade de planejamento notável. Essa capacidade foi destruída, deixamos ao sabor do mercado, não investimentos, porque investimentos, sejam eles privados ou públicos, são bem-vindos. Mas privatizou-se o que foi construído com sacrifício de gerações de brasileiros. Nós que tínhamos as tarifas mais baixas do planeta, temos hoje a tarifa mais elevada do planeta. Tínhamos um modelo que funcionava muito bem, em que o serviço de fornecimento de energia elétrica era feito pelo custo, e passamos a considerar esse serviço como se fosse uma commodity, flutuando ao sabor das conveniências do mercado. Hoje, a distribuição de energia elétrica no Brasil é controlada essencialmente por fundos de investimento estrangeiros, que não têm o menor compromisso com o nosso desenvolvimento. As informações trazidas ao nosso conhecimento se somam ao trabalho que nós, no Clube de Engenharia, estamos fazendo. Há um grupo de trabalho pensando a questão elétrica, para pensar numa saída em relação à situação calamitosa em que está o setor. Era ruim pós-privatização e piorou muito depois dos remendos que se fez em 2012, tudo muito bem apontado aqui. Não será uma saída simples, exige uma tomada de posição do Clube de Engenharia para levar à sociedade a opinião técnica dos engenheiros em relação ao modelo de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que melhor atenda ao interesse nacional. Eu vou passar à fase de perguntas do auditório, mas antes eu queria fazer uma pergunta aos três. Um dos três me responda. Eu não sei por que cargas d'água e nenhum planejamento de utilização de recursos hídricos se leva em conta o potencial da bacia Tocantins-Araguaia. Eu participei no início da minha atividade profissional